Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e todos os que estão em diferentes nações, ministros e irmãos reunidos, louvando a Deus, glorificando a Deus, cantando a Deus e esperando a palavra de hoje, domingo, dia de escola bíblica, onde estaremos estudando a Escritura com relação ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Para esta ocasião, vamos ler em São Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 25, e também São Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 36, e diz assim a palavra de Deus. São Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e será seu nome, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho, seu filho primogênito, e lhe pôs o nome de Jesus. E São Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 33, ou ao 36 diz: No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás
e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la nessa ocasião e sempre. O nascimento de Jesus Cristo. Podem sentar, queiram ter a bondade. O nascimento mais importante que ocorreu neste planeta Terra é o do Senhor Jesus Cristo. Porque não foi concebido por vontade humana, mas por criação divina. O que aconteceu com Maria era o que tinha que acontecer com Eva, se ela esperasse o tempo correspondente para que isso acontecesse e assim trouxesse filhos de Deus à terra. Filhos com vida eterna. E, consequentemente, para viver eternamente. Emanuel. Deus conosco, visitando a raça humana para redimir o ser humano, que tinha perdido o direito à vida eterna quando Adão e Eva pecaram lá no princípio da raça humana aqui na Terra. O ser humano perdeu sua herança, perdeu a vida eterna, perdeu o planeta Terra e, consequentemente, perdeu também a oportunidade que Deus tinha dado, na qual ele falaria a palavra e as coisas aconteceriam.
Se não ocorresse o pecado lá no Jardim do Éden, há uns 6.000 anos atrás, estaríamos já vivendo nessa terra com corpos eternos, e estaria o reino de Deus na terra. Mas tínhamos que aparecer nessa terra e fazer contato com o segundo Adão para nascer por meio do segundo Adão e a segunda Eva, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, para assim confirmar nosso lugar na vida eterna e, consequentemente, no reino de Deus. Recordem que Cristo disse a Nicodemos: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus. Nascer do Evangelho e nascer do Espírito Santo. Assim é como se nasce no reino de Deus. Não há outra forma para entrar no reino de Deus. E para que isso ocorresse, teve que vir à Terra Jesus Cristo em forma física. E se tornar um parente redentor do ser humano, para poder reconciliar o ser humano com Deus. Assim como há em nós um propósito de viver nessa terra, houve um propósito de vir Jesus Cristo à terra 2.000 anos atrás. Era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus fez para si um corpo humano de tempo para poder viver entre nós fisicamente, e esse corpo é a semelhança física de Deus. Por isso Cristo dizia: o Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Era consequentemente a visitação de Deus a Israel, seu povo, e consequentemente a família humana. Emanuel, Deus conosco. Quando Deus criou o ser humano, disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus é seu corpo espiritual, seu corpo angelical, seu corpo teofânico. E a semelhança de Deus é o corpo físico chamado Jesus, no qual habitou
em toda a sua plenitude. Esse é o mistério de Deus, o Pai de Cristo, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Por isso, o que se parece com Deus em imagem e semelhança é o ser humano. E ao que se parece com Deus em imagem e semelhança física é o ser humano. Porque o ser humano é a coroa da criação. Tudo Deus o colocou sob o domínio do ser humano ao lhe dar o título de propriedade, que é o livro selado com 7 selos de Apocalipse, capítulo 5, o qual regressou à destra de Deus, mas que será aberto neste tempo final e trazido novamente ao ser humano, à raça humana, conforme Apocalipse capítulo 10, e poderá então regressar à vida eterna e à sua herança, o ser humano redimido pelo sangue de Cristo. E todos serão a imagem de Deus, corpos angelicais, que já obtêm quando nascem de novo. Ao receber o Espírito de Deus, recebem essa imagem divina, e quando forem transformados, receberão a semelhança física de Deus. Em palavras, um corpo glorificado, eterno, imortal, incorruptível, como o corpo glorificado que Jesus Cristo tem. Esse é o corpo físico de Deus, o qual está glorificado e sentado no trono de Deus. Como Deus operou em Jesus Cristo, Ele opera em sua igreja. E isso é muito significativo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está representada em Eva e também está representada na Virgem Maria. Por isso, Cristo, anjo do pacto, através da sua igreja, está se reproduzindo de era em era em filhos e filhas de Deus, trazendo-os a vida eterna no novo nascimento e, consequentemente, nascendo no reino de Deus, que é o reino de Cristo. E depois, para viver nessa terra, em corpos imortais, dará aos crentes nele
a ressurreição dos que morreram, crentes em Cristo, em corpos eternos, jovens, glorificados, como o corpo glorificado de Jesus Cristo, e aos que estiverem vivos, crentes em Cristo, nascidos de novo, os transformará. E todos serão imortais fisicamente, à imagem e semelhança de Deus, iguais a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim, como Cristo nasceu na casa de Deus, Belém, a cidade de Belém, e Belém significa casa de Deus, ou casa do pão de Deus, e Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Onde nasceu? Na casa do pão de Deus, Belém. E a igreja é a casa de Deus, onde está Cristo, e Cristo é a casa de Deus também, como pessoa, o qual disse: destruam este templo, em 3 dias eu o levantarei. O qual fala isso em São João capítulo 2, versículos 19 em diante, e em São João capítulo 10 e capítulo 14, e outros lugares das Escrituras nos diz: o Pai que mora em mim, Ele faz as obras. O ser humano é um templo espiritual. Por isso, Cristo sendo um templo espiritual, seu corpo físico, encontramos que podia dizer: destruam este templo, e em 3 dias eu levantarei, falando do seu corpo de carne como templo de Deus. E Cristo é nosso Belém, onde nascem todos os filhos e filhas de Deus do novo pacto que forma a igreja do Senhor Jesus Cristo. E porquanto a igreja é parte de Cristo, a qual nasceu no dia de Pentecoste, ao nascer de Cristo na casa de Deus, sua igreja, nascemos em Belém, em nossa Belém, a casa do pão de Deus, a casa de Cristo, o pão de Deus, o pão vivo que desceu do céu, e é aí onde está a palavra de Deus, porque não somente de pão literal viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É em sua igreja que esteve sua palavra, e Cristo é o verbo, a palavra, onde comem esse alimento espiritual todas as pessoas. Pela fé, ao crer em Cristo e sua palavra, estamos comendo o pão
de vida eterna. Portanto, assim como Cristo nasceu em Belém da Judeia, os crentes em Cristo nascidos em Belém, porque Cristo é nossa Belém. E, consequentemente, a trajetória de Deus em Cristo, onde Ele colocou tudo o que Ele é, o que é Deus o colocou em Cristo. Cristo colocou tudo o que Ele é em sua igreja. E é na sua igreja onde ocorre o chamado de etapa em etapa, de era em era, a voz de Cristo em Espírito Santo chamando e juntando os escolhidos de cada etapa da sua igreja. Assim como Deus atuou por meio de Cristo, Cristo atua por meio da sua igreja. Consequentemente, o que Deus esteve fazendo, o esteve fazendo por meio de Cristo em sua igreja. E o que Deus fará neste tempo, o chamado final de Deus, buscando os seus escolhidos do último dia, será em sua igreja. E a ressurreição dos mortos crentes em Cristo são os membros da sua igreja de etapas passadas. E alguns do nosso tempo que partiram. E os que serão transformados serão os membros da sua igreja nascidos de novo do tempo final. Tão simples assim. Cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo teve sua mensagem, sua manifestação de Cristo em Espírito Santo, no meio da sua igreja, chamando e juntando seus escolhidos em cada etapa ou era da sua igreja, e surgiu e se desenvolveu em certo território da terra, e daí se estendeu a outros povos, a outras nações, a outros territórios, o programa de Deus para cada tempo. Assim também estará acontecendo neste tempo final. Por isso é importante conhecer as promessas de Deus correspondentes ao tempo em que a pessoa está vivendo. Porque isso é o que Deus vai estar realizando nesse tempo. Tudo Deus o tem programado. Portanto, é importante conhecer quais são as promessas de Deus para nosso tempo. Porque não queremos que aconteça conosco como as pessoas do tempo de Noé, que não conheceram que Noé e sua mensagem
E o que estava construindo era o programa de Deus para aquele tempo. E diz Cristo, e não conhecer até que veio o dilúvio e levou a todos. O dilúvio vem a ser tipo e figura da grande tribulação, que corresponde aos últimos 3 anos e meio da semana número 70 da profecia de Daniel, capítulo 9. Estamos em um tempo como o de Noé. Cristo mesmo disse que como nos dias de Noé, assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará, se revelará, virá. E também, como foi nos dias de Ló, assim será o dia em que o Filho do Homem se revelará, se manifestará. A vinda do Filho do Homem será cumprida na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vem por sua igreja para realizar a ressurreição dos crentes nele que morreram e para realizar a transformação dos que estiverem vivos, e isso é conforme a Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Para isso estamos esperando a vinda do Senhor. E também nos diz São Paulo, em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 ao 21, 11 ao 18, que haverá uma aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão. Depois nós, os que vivemos, vamos ser transformados. E depois vamos ser levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Diz, seremos arrebatados para receber o Senhor no ar. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 49 ao 58 nos diz: a final trombeta, porque se tocará a trombeta e os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis. E nós, os que vivemos, seremos transformados. Essas são promessas da parte de Deus para os crentes em Cristo que estão vivendo neste tempo final, as quais necessitamos conhecer para crer nelas de todo o coração e saber que em algum momento vai ocorrer o que está prometido para os crentes em Cristo. Os crentes em Cristo nascidos de novo são os que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo de etapa em etapa, desde o dia de Pentecoste para cá. Seus nomes estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Esses são os chamados na Escritura, eleitos, predestinados, escolhidos
e assim por diante. Esses são mencionados como as ovelhas que o Pai deu a Cristo para que as busque e dê vida eterna, das quais Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E eu as conheço e eu lhes dou vida eterna, e não perecerão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Ou seja, que Cristo veio com um propósito à terra. Por isso é tão importante o nascimento de Jesus Cristo através da Virgem Maria, lá em Belém da Judeia. A única mulher que deu à luz um menino um filho por intervenção divina. E agora, sendo que Maria representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo, é na Igreja do Senhor Jesus Cristo que se prega o Evangelho de Cristo e onde ocorre o chamado e nascem de novo milhões de seres humanos no reino de Deus, com vida eterna em sua alma e com o Espírito de Deus neles, os quais são identificados porque escutam a palavra de Deus para o tempo em que estão vivendo. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, disse Cristo. E São João capítulo 8, versículo 47 nos diz: quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Ou seja, quem é de Deus, as palavras de Deus ouve. É importante saber por que você escuta a palavra de Deus e alimenta sua alma com essa palavra e lhe traz paz e felicidade, porque você é de Deus. Tão simples assim. E essa é a evidência que tem o Espírito de Deus, que o guia ou a guia a toda a justiça e a toda a verdade. É importante estar preparados com Deus neste tempo no qual vivemos, porque de um momento a outro ocorrerão grandes promessas sendo cumpridas que trarão grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo. E de um momento a outro se cumprirá a vinda do esposo, vindo pelas virgens prudentes de São Mateus,
capítulo 25, versículos 1 ao 13. Para ir com Cristo, para entrar com Cristo às bodas do Cordeiro. É importante, consequentemente, estar preparados para esse evento tão importante. A promessa é que ele virá à sua igreja. É sua igreja a que o está esperando. O mundo não está esperando. É sua igreja. Como virá e quando virá? Isso será quando cumprir essa promessa. Então, compreenderemos a data e a forma do cumprimento da sua vinda. Como agora compreendemos a forma da sua primeira vinda, porque já temos a verdade histórica de como foi a vinda do Senhor Jesus Cristo 2000 anos atrás, nascendo em Belém da Judeia. Assim como lemos na história sobre o nascimento de Cristo, assim foi o nascimento de Cristo. Mesmo que houve e continuou havendo e continuam surgindo pessoas que negam esse nascimento histórico tão documentado e confirmado pelo Espírito Santo e os apóstolos, do qual Cristo disse que o Espírito Santo viria e daria testemunho de Cristo, e que também eles, os discípulos, dariam testemunho dele, dando testemunho da verdade histórica, da primeira vinda de Cristo e o propósito e obra que realizou com e em sua primeira vinda. A primeira vinda, depois, se converte também em tipo e figura da segunda vinda de Cristo. Será paralelo em tudo. Diz o reverendo William Branham que Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e anunciará a segunda vinda de Cristo. E hoje não vamos dar detalhes sobre o que disse o reverendo William Branham, mas em outra ocasião falaremos com mais detalhes sobre este tema do Arcanjo Gabriel. Porque estamos interessados
na segunda vinda de Cristo ao seu povo, sua igreja, seu povo do novo pacto. Assim como veio ao povo do pacto antigo, está a promessa da vinda para o último dia, a vinda do Senhor ao povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como não queremos que nos aconteça como aconteceu com Israel, que não perceberam, exceto alguns, do cumprimento da vinda do Messias, queremos estar cientes de todos os detalhes para que não nos escape essa promessa e o cumprimento dela no momento em que se torne uma realidade. Uma das coisas importantes que o reverendo William Branham mencionou é que será em simplicidade. Será tudo simples, como foi a primeira vinda de Cristo. Mais detalhes estaremos vendo nesses dias sobre a segunda vinda de Cristo, já que, mesmo que o nascimento de Jesus Cristo não foi em dezembro, a data que colocaram não é realmente a data em que ele nasceu. Ele nasceu de abril a março, na primavera, onde não havia neve, nos montes da Judeia, e onde estavam os pastores velando, cuidando das ovelhas, nas diferentes vigílias à noite. Mas porquanto é uma comemoração, mesmo que a data era em dezembro, data de festas pagãs, também acomodaram a festa do nascimento de Jesus, a comemoração para essa temporada, pelo qual aproveitamos para falar sobre o nascimento de Cristo e as bênçãos que nos trouxe em sua primeira vinda, mesmo que toda sua trajetória terrena em seu corpo físico terminou na cruz do Calvário, e parecia uma tragédia, mas assim era o plano de Deus para realizar a redenção do ser humano. E essas são as coisas que é preciso entender para poder desfrutar das bênçãos que nos trouxe em sua primeira vinda e, consequentemente, estar preparados para receber as bênçãos que nos trará em sua segunda vinda. O mistério da segunda vinda será aberto ao público quando for aberto ao público o mistério do sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E, consequentemente,
tem que trazer o livrinho aberto, o anjo forte, que é Cristo vindo, com esse título de propriedade, o livro da vida eterna, para restaurá-lo à família humana, trazendo e no meio da sua igreja e entregando àquele ou a quem represente o apóstolo João, o qual representa o mensageiro do último dia e também representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pelo qual há uma bênção grande prometida para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para assim receber a fé, a revelação do sétimo selo, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O nascimento de Jesus Cristo foi, como lemos em São Mateus capítulo 1, e como lemos em São Lucas capítulo 1 e também capítulo 2. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês que estão presentes e dos que estão em outras nações, e os prospere espiritualmente e materialmente, e os encha do conhecimento da sua palavra, correspondente ao tempo final, nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe e guarde a todos.